e amém. Mateus, querido, capítulo 14, versículo a partir do 22, quero ler com você. Não fiz o PowerPoint, mas o pessoal, não sei como é que está aí, se receberam o esboço, mas Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para um outro lado, enquanto dele ele despedia a multidão. Ele está dizendo assim, o texto, né? Que logo em seguida de que Jesus tinha acabado de receber a notícia de que João tinha sido decapitado. Seus discípulos vieram contar para ele. Jesus se entristeceu, então a Bíblia diz que ele foi para um lugar separado, distante, isolado, deserto, para orar, e lá ele ficou orando, enquanto, ele disse aos seus discípulos: vocês vão, quando ele estava indo, quando ele estava indo para esse lugar, os discípulos chegam para ele e dizem assim: Jesus, olha essa multidão, eles estão aqui com fome. Jesus se compadeceu da multidão, ele repartiu, ele multiplicou aqueles pães e aqueles peixinhos com a multidão, e ele foi para esse lugar orar, e disse aos seus discípulos: pega o seu barco, vai para o outro lado, e Jesus foi orar. Em determinado momento, nós vamos continuar agora, e tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava em considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda eu ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu o Senhor Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção a Jesus. Mas então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou, e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, e então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Antes eu quero dizer também que eu estava com saudade de vocês, 3 finais de semana. Normalmente quando o pastor começa a viajar muito, pode haver alguma suspeita de que nós às vezes estamos viajando para ministrar fora, para ganhar uma oferta. Eu quero dizer para vocês que a gente mais dá do que a gente paga a viagem, a gente dá oferta para onde vai, e a gente não faz isso por nenhum interesse que não seja abençoar vidas e a necessidade de outros pastores. E como temos abençoado vidas. Essa última viagem para ano passado, especialmente na cidade de Florianópolis, foi muito bênção demais mesmo, e o Senhor nos usou de forma muito, muito preciosa. Querido, nós vemos que no entorno desse texto, ele está ali cravado, está cercado por atos de pura fé e de pura ousadia de Jesus. Ele tinha acabado de fazer aquele milagre da multiplicação dos peixes, multiplicação dos pães. Ele tinha feito milagres, ele tinha feito muitas coisas. Se você ler o texto, todo esse capítulo, e ele não perdia sequer uma oportunidade para dar lições poderosas e ensinar com essas lições os seus discípulos. Com certeza, aquilo que Pedro acabara de presenciar através de Jesus, tenho certeza que isso o influenciou, o impulsionou a Pedro a desejar andar sobre as águas, até essa atitude de ousadia. Esse é o tema da nossa mensagem, que Jesus ensina a ousadia, e essa passagem relata como ousadamente Pedro caminha sobre as águas depois de ter ouvido um convite de Jesus. Eu já vi muitas pessoas dizer, e até dizer isso que eu vou falar: Pedro andou, mas ele afundou. Mas ele andou, Quem de nós já andou sobre as águas para ter a oportunidade de afundar, Eu queria andar um pouquinho sobre as águas, e nem que eu afundasse eu queria. Então Pedro é o cara também. Ou seja, quando Jesus ele nos chama para a gente ser ousado, e é pelos atos de ousadia que nós iremos provar o sobrenatural, nós vamos provar milagres de Deus.
Quem não é ousado, quem não ousa alguma coisa, não vai provar milagres, não pode. Perceba que o convite de Jesus, que ele faz ali, ele sempre antecede um desejo. Quando Pedro mostrou que havia nele o interesse, Jesus, é você mesmo, então eu quero fazer algo sobrenatural. Isso nos traz essa convicção de que quando nós caminhamos com Jesus, nós precisamos desejar o sobrenatural. Se é o Senhor mesmo, eu quero andar sobre as águas. Quem tinha feito esse pedido para Jesus antes? Ninguém. Pedro ousou, pensou em algo, porque ele era o cara do mar, ele era um pescador. Talvez ele viu um peixe lá longe, que não dava para jogar a rede, mas se eu pudesse sair correndo sobre essas águas, quem sabe ele pensou, algo novo vai acontecer na minha vida, e de fato aconteceu. Então nós precisamos dar esse passo de fé, para que a gente possa também experimentar o extraordinário. Precisamos agir com ousadia. Então andar com Jesus, querido, é aprender que nós precisamos sair dessa zona de conforto, dessa zona de mesmice, de uma zona, do natural. E foi essa ousadia, com essa ousadia, que nós vemos muitas coisas acontecer, muitos fatos, e muitas histórias são narradas na Bíblia. Por exemplo, Davi. O que é que fez Davi enfrentar Golias? A ousadia. Você está vendo um menino ainda, um rapaz sem experiência de guerra, um pastor de ovelha. Era isso que ele era. Seus irmãos que eram os guerreiros, mas nenhum deles ousou. Ouvimos essa semana, antes de ontem, esses dias no MFI, nem lembro que dia que é. Quinta-feira. Foi a ousadia. Os homens de guerra que estavam lá, ninguém queria enfrentar Golias, mas o menino que fora naquele lugar simplesmente para levar almoço para os seus irmãos, chegou naquele lugar, viu aquele gigante, confrontando ou afrontando o exército de Deus. Ele diz: olha, você pode vir comigo, contra mim, com espadas e com lanças, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. É essa confiança, querido, de que Ele está conosco, de quem nós servimos, quem é o nosso general, quem é o nosso dono, quem é o nosso Pai, quem é o nosso protetor, o nosso ajudador. É essa ousadia, querido, que nos faz experimentar isso. A ousadia também daquela mulher do fluxo de sangue, fez com que ela enfrentasse aquela multidão. Está narrado lá em Lucas 8,40. O que eu falei de Golias é 1 Samuel no capítulo 17. Em Lucas 8,40 fala dessa mulher do fluxo de sangue, que ela ousou, querido, ela se moveu por uma fé ousada, mesmo vivendo esse sofrimento que essa mulher. Imagina, 12 anos a mulher sofrendo com a hemorragia. Querido, uma semana a gente já sabe o que acontece, com a hemorragia de uma mulher, a sua tensão menstrual, a sua tensão, a gente conhece. Você imagina 12 anos nesse estado. E apesar, querido, dessa dor constante, das tentativas frustradas que essa mulher teve de ser curada, ela não desistiu. Essa mulher continuou firme, ela não deixou que todas essas adversidades pudesse destruir a sua esperança. Ela poderia ter se acomodado ali na dor, ela poderia aceitar o seu destino, como a gente vê muitas pessoas. Acabou mesmo meu casamento, acabou mesmo a chance de eu ser curado desse câncer, desse mal, acabou mesmo essa chance de eu permanecer nesse trabalho, de eu ser bem sucedido, de eu restaurar minha vida financeira. Acabou isso. Mas aquela mulher não foi isso, querido. Ela foi ousada. Ela não aceitou o destino que aquela enfermidade estava apontando para ela, e nem a circunstância, porque uma mulher naquela condição, querido, ela era expulsa da sociedade, é rejeitada. Ela nem poderia estar naquele lugar, muito menos tocar Jesus. Uma mulher não tocava um judeu, e estado de pureza muito menos, nem menstruada ela poderia. Essa mulher era uma enferma, excluída da sociedade. Ela arriscou a sua vida. Ela poderia morrer por causa dessa atitude, mas ela disse: eu vou mudar meu destino, eu vou agir com ousadia. Ela enfrentou os discípulos, ela enfrentou a multidão. Imagina o estado físico dessa mulher para tocar em Jesus. Ela disse: se tão somente eu tocar na hora das suas vestes, eu serei curado. Que fé, querido, dessa mulher. Mas a sua fé ousada, ela decidiu por isso superar o seu sofrimento. Então não se curve, querido, diante do seu sofrimento. Tenha ousadia. Tenha ousadia. E ter ousadia, querido, não significa que você vai manter, sabe, aquela pose de uma pessoa que está tudo bem. Não, é você reconhecer que tem um problema, mas não se sucumbir à situação.
é não sucumbir àquilo, é isso que é lutar por aquilo, é lutar contra as adversidades. E ousadia é essa qualidade da gente ser ousado, envolve coragem, audácia e disposição para a gente agir de forma decisiva. Ousadia não permite retrocesso, ousadia não permite que eu desista, não, é uma forma decisiva, mesmo diante, às vezes, de desafios e até de risco. Às vezes, querido, tem situações que é necessário uma intervenção de uma cirurgia, e às vezes a pessoa, ela não tem a situação resolvida. Às vezes, querido, nós precisamos, dentro de um casamento, de uma situação de risco, tomar decisões sérias para que aquilo se acerte, se concede. Às vezes, dentro vindo uma conversão, às vezes que ela não é tão aceitada por é a resolução. Às vezes ameaça, se você for, eu vou separar. Mas quantos nós já vimos que por causa da decisão, especialmente das mulheres, também de homens, que decidiram permanecer firme, eu vou encarar, eu não vou desistir, mesmo correndo o risco de você não me aceitar mais, porque eu vou seguir a Cristo. Querido, se com Cristo nós não conseguimos ser ousados, muito menos sem Cristo. Olha, o dicionário Strong, alguns do significado para usar confiança aberta e destemida, não é aquela confiança enrustida, ela é aberta. Eu chego e falo, olha aqui, eu estou confiando, eu estou vivendo, é testemunhado, ela é aberta, todo mundo sabe que você tem aquela confiança. Quando olha para você, eles vão falar assim: pô, eu estou vendo a tua situação, como é que você mantém essa confiança? Como você age tão destemidamente? É coragem entusiástica, é audácia, segurança, aquela confiança de que vai dar certo, vai dar bem, vai dar boa, sem deixar que a dúvida, querido, ocupe o coração, sem deixar que ser movido pela dúvida. É certo, querido, temos que tomar muitas vezes decisões arriscadas para lá na frente não ter que desistir ou correr o risco de desistir. Qualquer um é risco, qualquer agir em ousadia ou correr o risco de perder, ou correr o risco de não fazer. Querido, eu acho que eu assim já tive decepções de coisas que deveria fazer e não fiz. É pior do que sabe, aquele sentimento: fiz, não deu certo. Porque quem fez e não deu certo fez, quem nunca fez fica com aquilo no coração. Será que se eu tomasse essa decisão, meu casamento, será que se eu tomasse essa decisão, minha empresa, será que se eu tomasse essa decisão, ministério que eu trabalho, será? Sabe, querido, está na hora de tomarmos decisões, porque elas terão que vir uma hora ou outra. E o pior que pode acontecer conosco é não tomar nenhuma decisão. Lá na frente, nós vamos escolher. E eu quero contextualizar essa passagem para os nossos dias. Qual que é a minha possibilidade de passar nesse teste, né? Qual é a minha chance? Porque você pode estar passando por essa situação. Qual é a minha chance de casar esse ano? Eu já ouço bastante isso aí, né? Especialmente aqui na igreja durante o expediente. Qual é a minha chance de engravidar? De conseguir um emprego? Qual é a minha chance de pagar minhas contas? Qual é a minha chance de eu receber essa cura tão desejada? Querido, a sua ousadia é que vai mexer com a vontade de Deus. Pedro diz: se és tu, Jesus, eu quero andar sobre as águas, me manda ir até o Senhor. É a nossa ousadia. Mas para isso, ouse crer, querido. Tenha atitude de fé, tenha outra atitude de ousadia. Sabe, quando Pedro e João chegou naquela porta formosa, encontraram com aquele paralítico que já estava ali há 30 anos, acho que era isso, a conta, não me lembro direito, mas estava ali há muitos anos, pedindo esmolas. Chega e pede para Pedro. Pedro e João disseram: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Olha que Davi disse a Golias, como citamos agora há pouco: você vem contra mim com espadas em lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Agir, querido, com ousadia. Sadraque, Mesaque, nós vamos falar daqui a pouco sobre eles. Mesmo que a fornalha, olha o que eles dizem para Nabucodonosor, ao não se curvar diante da imagem dele que ele fez para ser adorado.
Mesmo que a fornalha nos queimar, nós não vamos nos curvar a outros deuses. Querido, decisões de risco, decisão séria. Paulo, as cadeias, os açoites, as prisões, humilhações, nem a guilhotina, nem espada conseguiram parar esses homens. Eles estavam em plena atitude de ousadia. Ousadia, querido, é crer, ainda que eu não veja, é crer. Ô Josmar, vem aqui, amigo. Igual você, magrelinho, bonitinho, magrelinho. Fica aqui de costa para ele, de frente para ele. Você confia em Deus? Confia em mim? Em todo o seu coração? Pronto, o que eu pedir para você fazer, você vai fazer? Em nome de Jesus. Se é da vontade de Deus, você vai fazer. Não vai titubear, de jeito nenhum. Eu queria que agora você soltasse o seu corpo e você caísse aí nesse chão. Isso é ousadia, querido. Eu não combinei, só combinei com quem ia segurar e com ele. Nem falei o que ia acontecer com ele. Falei, a hora que eu te chamar, você vai. E mesmo sem olhar para trás, confiando só numa palavra, ele se jogou. Obviamente eu imagino que ele sabia que tinha alguém que ia segurar. Pois é, querido, tem sempre alguém te segurando. Tem sempre alguém para te socorrer. E nós precisamos confiar, é isso, é uma ilustração tão simples, mas é isso. Deus está sempre ali. Pedro ia afundando. O que Jesus fez? Ele só gritou, ele segurou ele pela mão. Ele não sabia, não viu, mas ele confiou que ele não estava desamparado. Então, querido, se nós muitas vezes podemos acreditar que pessoas falhas como nós podem nos segurar, pode ajudar a gente, imagine o que Jesus poderia fazer em nós e através de nós, se a gente agisse em todos os momentos com ousadia. Então vamos ver, querido, algumas áreas da nossa vida que a gente deve ousar em todo dia e toda hora. Primeira coisa, na nossa fé em Deus, diga, minha fé em Deus precisa ser ousada. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Hebreus, no capítulo 11:11 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se pode ver. Ele podia ver que se tem alguém ali, não, mas ele esperava que algo ia parar. Ele tinha um firme fundamento, ele tinha uma confiança de que algo ia acontecer e que dano nenhum isso ia fazer na vida dele. A falta dessa fé, querido, é desagradável a Deus. Quando nós desistimos de uma promessa, de um ministério, quando nós desistimos de um casamento, quando nós desistimos de uma comunhão, quando nós desistimos da vida, é pecado, porque isso desagrada a Deus. E Jesus, querido, ele não é alguém que fez alguma coisa. Deus não é um Deus de passado. Deus é eterno, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele já fez, ele faz, e ele vai continuar fazendo. E é a fé, querido, é confiar em Deus, né, que ele pode ir além do nosso possível, além do nosso impossível. Pedro, ele se afundou porque por um instante a sua fé foi abatida ali pelo medo, abalada pelo medo, mas Jesus, ele estava ali. Então, querido, ele só precisou chamar, Jesus, me ajuda. Então Jesus, ele estendeu as mãos, e assim, querido, é que Jesus faz conosco em todas as nossas lutas, né? Quando falta fé em nós, querido, o problema não é faltar fé. Jesus sabe que nós somos assim. Os discípulos nos dá fé. Esse foi sempre o nosso problema. O problema é permanecer constante no lugar sem fé. Porque Pedro, faltou-lhe fé. Jesus falou isso, ele afundou, ele olhou para a circunstância, o vento, a tempestade, afundou. Mas ele clamou a Jesus, e Jesus no mesmo instante o socorreu.
E é assim que Ele faz conosco, nessa falta de fé, quando falha as nossas atitudes de fé, quando entra o medo, quando falta ousadia, quando isso falha, nós socorremos, nós corremos para Jesus e reconhecemos: está faltando fé, está faltando ousadia, eu preciso do seu socorro, e Ele vai estender a mão e Ele vai socorrer. Jesus, querido, Ele jamais vai deixar um filho perecer. Então tenha fé, acredite. 2, no nosso testemunho pessoal, nós precisamos ser ousados. Mateus 5,16: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Os cristãos, queridos, eles deveriam ter a coragem para viver de acordo com a sua fé, para ser luz nesse mundo. Nós precisamos ter essa fé ousada, porque é essa fé ousada que vai brilhar Cristo através de nós, vai mostrar o Cristo poderoso, o Cristo milagroso através das nossas vidas. E a falta de fé, de ousadia, faz com que o brilho dessa luz de Cristo em nós, ela vai se apagando. Um crente que não ora por ninguém, um crente que não profetiza, um crente que não fala, um crente que não evangeliza, um crente que não faz nada, querido, que luz brilha dele? Porque um crente que não faz nada é como se ele estivesse no quarto escuro, se servindo, e as pessoas trazendo para ele esse ambiente escuro, comida, água, alimento para ele, mas ele está ali naquele ambiente escuro, ele não consegue ser luz, ele vive da luz, mas ele não consegue ser luz. E o crente precisa sair desse ambiente de escuridão, para que a luz de Cristo brilhe sobre ele. E a Bíblia diz que a sua luz, a minha luz, é como a luz da aurora, é quando o sol ele vai nascendo, e cada dia, cada momento, cada segundo, cada minuto, cada hora, vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Porque ele diz isso, porque essa é a minha realidade e a sua realidade. Nós não fomos feitos, querido, para ser colocado debaixo da cama, do alqueire e da mesa. Não, nós somos feitos para pôr em cima da mesa. Luz se coloca em lugar que se pode clarear um ambiente. Nós precisamos ser essa luz, porque a luz que brilha em nós é a luz de Cristo, amém? E isso, querido, precisa de ousadia, e ter um bom testemunho pessoal. Não está ligado em somente contar o que Jesus fez, conhecer a Bíblia, ficar contando histórias, saber de cor todas as parábolas, as passagens de Jesus. Isso, querido, não é emanar a luz de Cristo. Pode ser, mas só para você. Conheço tudo, mas não brilha essa luz. Mas é também a gente viver uma vida nele. Quem tem que aparecer através dessa luz é Ele. Paulo dizia em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em outra versão: sede meus imitadores como eu de Cristo sou. Não era só uma história que ele contava. As pessoas olhavam para ele e podia ler nele a história que era contada a respeito de Cristo. Ele diz que nós somos uma carta viva escrita para esse mundo tão conturbado. Nós somos uma carta, querido. Nós não somos uma carta que conta a história de Jesus. Nós somos uma carta onde as pessoas leem Jesus, conhecem Jesus, nossas atitudes. Em Lucas 12:8, Jesus diz: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Cristianismo, querido, não é para a gente aprender teologia, é para a gente viver a vida de Cristo. Em Marcos 5,19, Jesus diz: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você, como teve misericórdia de você quando Ele expulsou os demônios daquele gadareno. Sabe? Ele queria continuar com Jesus. Quem que não quer continuar com Jesus? Eu quero. Vamos fazer aqui uma tendinha para mim, uma tendinha para você, Jesus, uma para Moisés, outra para Elias. Aí a gente fica aqui, está tão gostoso o nosso ambiente na igreja. Uau, maravilhoso essa cadeira, esse som, maravilhoso. Não, você não vai comigo. Eu acabei de expulsar todos os demônios que você tinha. Você é uma nova criatura. Você vai ficar e você vai falar para as pessoas, testemunhar para as pessoas o que eu fiz na sua vida. E aquele gadareno que acabara de ser liberto de muitos, legiões e legiões de demônios, ele sai e ganha 10 cidades para Jesus. Quantas cidades, quantas pessoas nós ganhamos para Jesus depois que Ele nos libertou da nossa vida pecaminosa, da nossa vida pregressa?
Eu sei da minha, posso dizer da minha muito bem, do que Ele me libertou. Isso não me permite não testemunhar, querido, ser o imitador dele. Em João 15:26, Jesus diz: e vós também dareis testemunhos, porque estáis comigo desde o começo. Quanto tempo faz que você aceitou Jesus? Faz 36 anos, 36 anos mais ou menos. Quanto tempo faz que eu conheci Jesus? Eu estou com Ele. Como que eu vou dizer que eu não sei dar testemunho de Jesus? Jesus andou com aqueles homens 3 anos. 3 anos. E o que Jesus viveu com aqueles homens nesses 3 anos? Às vezes nós temos discípulos de 10 anos. Quando você fala desse discípulo assumir uma célula, meu Deus, parece que está mandando ele para o matadouro. Queridos, 3 anos, Jesus manda. Aliás, esses 3 anos, mas teve outros 70 que não foi nem 3 anos. Pessoas que vieram depois. Vão testemunhar. Entrem nas casas, falem. Se eles receber você, aquela é uma casa de paz, leve a paz, eu vos dou a paz. Se aquela casa não é de paz, sacode a poeira, sai, mas não pare de testemunhar. Não pare de ser eu na vida das pessoas, nas casas das pessoas. Conhecemos Cristo. Conhece a Cristo? Você conhece a Cristo? Levante a mão. Conhece a Cristo? Meu Deus, só 1/5 da igreja conhece a Cristo. O resto conhece quem? Quem que você está evangelizando? Ou contando as boas ou as más, ou as péssimas notícias? Porque conhecer Cristo é conhecer as boas novas para esse mundo, o Evangelho de Cristo. O Espírito Santo ele espera que a gente testemunhe com ousadia o que nós já somos nele, o que nós já recebemos dele. Amém? Dá um aplauso para você despertar, querido. Nós vamos ter que mudar o culto para novamente de noite, porque de manhã está com muito sono, galera. 3, a gente precisa ousar para a gente viver dele, por ele e para ele. Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quer me acompanhar, quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Tomar a sua cruz, querido, e seguir Jesus é simplesmente deixar que as nossas vontades fiquem de lado e viver integralmente a vontade do Pai. Viver realmente aquilo que agrada a Ele. Mas pastor, não vou conseguir nunca viver a vontade do Pai. Não vai conseguir se continuar falando assim. Não vai conseguir se continuar pensando assim. Mas se decidir viver, vai fazer a vontade do Pai sim. E isso, querido, é sobre investir tempo naquilo que nós devemos fazer, mas não é naquilo que nós queremos fazer. A igreja está cheia de gente querendo fazer o que quer fazer, não estão dispostos a receber ordem de ninguém. Agora você vai sair desse ministério, vai para esse. Eu saio da igreja, porque esse ministério é meu, isso aqui é meu, essa liderança é minha. Quando multiplico a célula, parece que é um problema. Nós não estamos aqui. Se eu, querido, fosse fazer o que eu gostaria de fazer, o que eu quisesse fazer, eu não estaria em Irati. Eu não vim aqui por ninguém, porque eu não conhecia ninguém. Eu não vim aqui por dinheiro, porque não tinha salário. Eu não vim aqui pela cidade, porque a minha era muito maior, os recursos eram muito maiores de trabalho. Eu não vim aqui porque eu tinha uma empresa, lá eu tinha uma empresa. Eu tinha uma excelente casa. Eu não vim aqui por causa de outra coisa, senão porque eu simplesmente queria viver esse evangelho, pegar minha cruz e seguir. Eu ouvi um convite de Jesus, e eu simplesmente disse: eu vou andar sobre essas águas, eu vou andar sobre essa palavra, eu vou andar sobre essa profecia. Eu não quero mais viver a minha vontade, eu quero viver a vontade do Pai. Eu quero viver aquilo que realmente agrada o coração do meu Pai. Eu quero investir tempo nisso. Por que Jesus me tirou daquele lugar? Porque lá eu tinha muita ocupação. Mesmo que eu fosse servir nesse livro Cristo lá, eu tinha outras ocupações. Cristo me queria, vivendo integralmente o meu chamado. Sabe, querido, sem a obediência total e restrita à palavra de Deus, nós não vamos agir com ousadia. Viver dele, por ele e para ele é confiar na sabedoria de Deus, naqueles momentos de incerteza. Não pensa que eu achava que tudo ia ser uma maravilha quando viemos para cá. Não, querido, nós já sabíamos o que ia acontecer, não naquela dimensão. Talvez, não sei se teria tanta coragem, ousadia,
mas nós sabíamos que a coisa ia ser arrochada. Mas eu confiei na sabedoria, e naqueles momentos de incerteza eu não deixei que aquilo me convencesse dessa realidade. Viver para a glória de Deus, fazendo dele o meu propósito central, o centro das minhas decisões, o centro da minha vontade. Isso é viver dele, por ele e para ele, é compartilhar essa expectativa, encorajando outros a viverem as suas vidas como parte de um plano maior do que o meu plano. Querido, o nosso plano aqui, quando viemos, era cuidar de uma família, mas o plano era muito maior. Talvez o seu plano, Fernando, Érico, vocês vieram aqui por causa de um trabalho. Pare, esqueça isso. O plano é muito maior. O plano, Rafa, Diana, é muito maior. Eita menininha que foi difícil de vir. Mas agora está lá com o crachazão, todinho de preto. Servir. O plano é maior. O plano, como é que é o seu nome, filho? Sérgio. O seu? Beatriz. É muito maior. Vocês estão aqui por um plano muito maior. Muito maior. E eu ouso dizer que vocês estão buscando isso. Vocês estão sonhando com esse plano maior. Continue. Seus ouvidos não ouviram, seus olhos não viram, nem o coração de vocês ainda percebeu aquilo que Deus tem preparado para você. Confie tão somente na soberania, na sabedoria, na graça do Senhor, e não deixe que nenhuma incerteza ocupe o coração de vocês. Vai dar certo, vai dar bom. Amém? Aí a gente viver como Paulo, ele escreveu, cheio do Espírito Santo, na carta aos Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, está dizendo, esse ser carnal, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Ele está dizendo, eu subjugo a minha carne. Esse ser carnal está subjugado para viver Cristo, por Ele, dele, por Ele e para Ele. E nada foi mais precioso, porque todas as demais coisas que poderiam desfocar Paulo, ele disse, eu considero esterco, lixo, para poder conquistar. Paulo, eu estou correndo, eu fui conquistado, eu fui alcançado, agora eu estou numa correria, eu estou em busca de um alvo, alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado, que é o lema da nossa igreja, alcançados para alcançar. Paulo destemidamente, ousadamente, não deixava que nada prendesse a sua atenção, se não fosse aquilo que o coração do Pai amava, aquilo que foi designado a fazer. Aqui não tem uma vida, desde a nossa netinha, desde a menorzinha, desde aquela que está ainda no ventre da mãe aí, você já tem um chamado, você já foi feito um chamado, já existe uma designação de Deus, que é mais importante do que qualquer plano humano nessa terra. Existe um propósito, um projeto de Deus, querido, que não vai custar barato, não custou para nenhum discípulo, nenhum apóstolo, não foi sem sacrifício e humilhação, não é um paraíso, não é um trono para a gente sentar e ganhar um salário, não é um lugar de passeio, não é um jardim maravilhoso, não, é um chamado daquele que vive e reina para todos sempre. E eu prefiro estar com Ele, já digo sempre, no inferno, do que sem Ele, no melhor lugar dessa terra. Eu quero ir para qualquer lugar com Ele, mas não quero o melhor lugar sem Ele. Despertamento de ousadia, querido, é o que nós precisamos para andar numa caminhada assim. 4, nós precisamos de ousadia para a gente tomar decisões difíceis. Eu não vou ler esse texto todo de Daniel no capítulo 3, mas trata-se de quando o rei Nabucodonosor fez uma estátua, e uma estátua dele, ele disse, todo mundo vai ter que adorar essa estátua, quem não adorar vai morrer, quem não se prostrar diante dela e não adorar, imediatamente vai ser atirado numa fornalha de chamas, e
Aí alguns caguetas já viram que 3 camaradas não gostou da brincadeira, né? Diz que alguns dos judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Olha os caguetas: rei, tem 3 camaradas que não deu ouvido que você falou. Eles não prestam culto aos seus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. O rei ficou furioso, bravo. Como? Todo mundo se curva, esses 3 não. Então ele diz: e que Deus, Nabucodonosor diz, e que Deus vai livrar vocês dessa fornalha, das minhas mãos, Sadraque, Mesaque e Abednego? E eles responderam para o rei: ó Nabucodonosor, olha a ousadia desses caras. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Nós devemos sempre nos defender. Os caras queriam jogar ele na fornalha. Esses caras: ó rei, se ele não, nós não precisamos nos defender diante de ti. Se nós somos atirados da fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. O que eles estavam falando aqui? Ou aqui ou na eternidade. Se não livrar, eu vou morrer, vou para ele. Se eu ficar aqui, eu sou dele. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, nós não vamos prestar culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você mandou erguer. Não adianta o que você quer fazer, capeta dos infernos, diabo, demônio, tentação, pecador, prostituição, pornografia. Não adianta onde você quer me levar, você não vai conseguir, porque o meu Deus é maior. Se ele não me livrar disso, eu prefiro morrer do que viver isso. Aí ele ficou louco, mandou os 3 para a fornalha. E aí os 3 homens estavam lá, e Nabucodonosor olha para aquilo, e olha, ele vê os 3 homens vestidos com seus mantos e calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, aí, mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo 4 desamarrados. Olha, teve um uau. Não foram 3 que a gente jogou na fornalha? Lá tinham 4. E o rei exclamou: olha, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4 se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, já tirou o foco da estátua e dos deuses. Servos com D maiúsculo, Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno dele e comprovaram que o fogo não tinha ferido os corpos deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não haviam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: olha a nossa ousadia, o que promove o nosso testemunho e a nossa firmeza. Louvado, olha o que tinha feito a Arapuca. Diz: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, luz naquele lugar, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, suas vidas, a que se prestar culto e adorar outros deuses, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu declaro que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei Nabucodonosor promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego à melhor posição da província da Babilônia. Você não pode dar um aplauso, querido, para Jesus? Querido, nós precisamos de ousadia para fazer escolhas, que honre a Deus, mesmo que sejam difíceis, que possa às vezes nos levar à perda de um emprego,
a perda de um namoro, de um negócio, que possa levar, querido, às vezes a perca por um tempo da família, ou distanciamento de uma família, de um familiar, a perda de amigos, que tanto leva as pessoas a decisões erradas, e talvez o risco de perder a própria vida. E foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles fizeram. Eles se recusaram a adorar a estátua daquele rei, colocaram suas vidas em risco, mas porque arriscaram, ao invés de morrer, experimentaram um milagre, que eu não sei de outro que experimentou até hoje, e foram promovidos a governadores na província da Babilônia. Querido, é isso que acontece quando nós ousamos crer e viver essa fé. 5 e último, nós precisamos ousar para servir e para amar os outros. A parábola ali do bom samaritano, em Lucas, no capítulo 10, versículo 25. O que é que acontece nessa parábola? Um homem, ele é assaltado ali, ele é abandonado à beira da estrada, e aí passa-se um sacerdote, um levita, que eram os religiosos, os estudiosos da lei, os que serviam no templo. Eles passam ali, mas eles ignoram, eles não ajudam aquele homem caído. E o que vem? O samaritano, que eram os rejeitados pelos judeus, os discriminados pelos judeus, os que acreditavam em outros deuses, era uma mistura de judeu com outro povo, e eles não eram reconhecidos como gente de Deus, que era aquela mulher que Jesus encontra no poço, ela é em Samaria, ela era uma samaritana, nem podia conversar com os outros, de tão rejeitados e humilhados que eles eram. Mas é esse samaritano que passa para socorrer aquela pessoa que estava ali, foi assaltada e estava ali ferida. Sabe, querido, às vezes, vergonhosamente, nós vemos crentes, pessoas do mundo, fazendo mais coisas para as outras pessoas do que nós próprios crentes. Como é difícil, querido. Esses dias atrás eu contei aqui, a Melissa me liga lá embaixo, ela estava lá rolando quase no chão lá com um endemoniado, e aí nós trabalhamos na vida, ela pregando ali, as pessoas parando, passando, e aí acabou que essa pessoa foi liberta, nós levamos para sua casa lá no interior de Rebouças, e continuou em contato eles. Antes de ontem à noite nós fomos levar essa pessoa, custeamos a ida dela, para um lugar de tratamento. A pessoa estava endemoniada, estava envolvida em desvios sexuais, estava envolvida em macumbaria, em alcoolismo. Mas antes de ontem, quando eu fui levar essa pessoa, eu fiquei muito feliz. Que alegria poder chegar naquela rodoviária lá, já era tarde, fomos levar, eu e o Júnior, poder dar um alimento. Fui lá no mercado, Condor, lá perto, fiz uma compra para ele levar, compramos ali algo para ele comer na hora, ali na rodoviária, e ele foi para lá, todo animado, desde o dia que ele deu essa libertação aí na rua, foi bem no meio da rua, em frente à Copel ali, também ele ia de levar o carro para lavar ali em frente à Copel, e deu de cara com esse rapaz. E aí, sabe, querido, você vê aquela pessoa normal, indo para lá, a mãe foi junto, o Júnior hoje foi buscar na madrugada, a mulher, que ela só foi levar porque ela queria ter essa certeza que ele ia, ou com medo do filho se perder, foi lá para Sorocaba, e o Júnior foi buscar essa madrugada a pessoa. Então, querido, sabe, quantas pessoas nós passamos, quantas pessoas nós temos falado de Cristo, temos testemunhado Cristo, quantas oportunidades você tem de falar. Será, querido, que a nossa vida ela se resume no nosso grupinho, na nossa patotinha, que não precisa de nada, querido? Merece sim sua atenção, seu amor, mas tem mais gente, querido, está mais necessitado. Você já deveria ter reunido essa patotinha para estar ajudando, correndo atrás dessa turma. Eu louvo a Deus pela vida da Melissa, e o Júnior, que é um apaixonado por essas vidas. Você lembra que há pouco tempo nós trouxemos um menino aqui, infelizmente ele não arrumou casa, arrumou móvel, coisou a casa, pagava aluguel, dava tudo para ele, comida. Aquele menino não quis, 3 dias ele saiu da casa, pouco tempo depois morreu. Aquele menino que eu apresentei aqui, Rodrigo, lembra? Morreu aquele. Mas não faltou a oportunidade para ele, foi ajudado. E eu acredito, não fui fazer o velório dele, e eu acredito que ele foi salvo, porque ele conhecia Cristo. Muitas dessas pedras que você vê sentado aqui, ele trouxe. Ele era um motorista de carreta,
sensacional. E ele ajudou muito aqui no aterro disso aqui. Ele era uma pessoa muito... E ele sempre chorava, ele queria sair daquela vida e não conseguia. Eu acho que em determinado momento ele deve ter conhecido, deu um infarto nele, ele deve ter caído em si. Eu acredito nisso, que ele foi salvo. Amém? Então, querido, nós precisamos de ousadia. Precisamos de ousadia para servir e amar os necessitados, seguindo esse exemplo de Jesus, que não teve medo. Ele não teve medo de aproximar, de tocar em leprosos, de tocar em endemoniados. Ele não teve medo. Vamos parar de ter esse medo. Quantas pessoas estão precisando de amor, mas não é amor que ele fica se beijinho, essas coisas. Não é esse tipo de amor. Amar quem te ama, isso é uma baba. Isso não é nem amor, não é amor, isso é relacionamento. Amor, querido, é agir quando a coisa está, sabe? Pede o amor de Deus. Para você conhecer o amor de Deus, você vai ver quem vai aparecer. Os seus amiguinhos batendo na sua porta? Não é. Vai aparecer os seus inimiguinhos lá, pessoas que você vai acolher para dentro, como já fiz algumas vezes, mendigos, você acolher bêbado, drogado para sua casa para comer, porque quer comer. Você acha que ele vai sair de lá agradecido por você? Eu fiz assim com um cara num dia, no outro dia minhas cadeiras de varanda da minha casa sumiu as duas. Você acha que eu estou pensando que é quem? Então, querido, amar quem te ama é brabo. Quero ver amar aos que te odeiam. Quantas pessoas estão precisando de amor, de serem servidas, e nós muitas vezes perdemos tempo com coisas que não condiz com a palavra, e nós acabamos não fazendo aquilo que nós deveríamos ter feito. Jesus, ele nos ensina a amar, a servir pessoas, porque se amamos a Deus acima de tudo, nós também amaremos a nós mesmos. E o resultado disso vai ser amar as pessoas. Quem não se ama não tem como amar os outros. Quem a pessoa nem me ama, como é que eu vou amar uma pessoa? Por isso que a medida é essa. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas, vai amar você mesmo, vai amar as pessoas como você se ama. Isso é o que Deus não quis que você amasse ninguém mais do que você se ama. A medida é você. Amém? A medida é você. Então, querido, muitas coisas eu poderia falar aqui de exemplos na minha vida, mas eu acho que o exemplo maior da nossa vida, querido, dentro de tudo aqui, é abrir mão, é a nossa vinda para cá. Parece algo tão simples, mas você não tem ideia, querido, ou tem. Eu tenho muitas outras coisas, querido. Eu nunca tinha instalado na minha vida uma fossa. Eu nunca nem tinha visto alguém instalar. Eu nunca tinha visto uma fossa ecológica. Aí eu fui para Tailândia. Aliás, querido, as viagens que eu fiz para fora do Brasil foram o tempo que eu mais trabalhei nesses outros países. Na minha vida braçal foi esse tempo. Assim, era uma coisa de noite, de arrebentar. Você chegava à noite e queria morrer. O Nai até arrumou para mim uma massagista, e graças a Deus uma irmã que ia todo dia para fazer massagem, que eu não aguentava nem quase ficar em pé, com uma dor horrível. Estava gordo ainda, para piorar, né? Mas eu nunca tinha instalado uma fossa ecológica. Acho que é fossa ecológica mesmo que fala, né? Eu instalei 3 lá, querido. 3. O YouTube ensina de tudo, a gente fazer de tudo. Fui lá como é que é, e nem daquela não tem no Brasil, é diferente lá da Ásia. Instalei 1.200 metros de encanamento de 200, fazendo o que eu tinha feito só aqui no terreno, que é fazer a drenagem daquele terreno, mais 600 metros de cano de 100 milímetros. Sabe o que é isso, querido? Sabe quanto dá 200 metros de cano? Quantos quilômetros dá isso aí? Quantos? De noite, querido, fazendo aquilo, debaixo de chuva. Querido, eu não estava lá para passear. Não fui para passear. Graças a Deus tinha minha passagem paga, mas gastei para estar lá. E é uma bênção, eu faria tudo de novo. Então, querido, crie exemplos, flua nos seus exemplos, crie exemplos na sua vida, experiências na sua vida. Para concluir, então essas áreas de ousadia, a fé em Deus, o testemunho pessoal, o viver dele, por ele e para ele, o tomar decisões difíceis, o serviço de amar os outros, isso é que reflete um chamado à ousadia, e isso em nós, querido, ativa os frutos, essa produção dos frutos na vida do cristão. É quando nós ousamos a ter fé, a testemunhar, a viver dele, por ele e para ele, a tomar decisões difíceis,
a amar as outras pessoas e a Deus sobre todas as coisas. É quando nós praticamos isso que os frutos serão vistos em nós. E a ousadia, ela precisa ser o fundamento no amor, ela precisa ser o fundamento no poder, ela precisa ter o fundamento na sabedoria de Deus. Paulo, ele nos lembra que nós não devemos amar com um espírito de medo, ao contrário, nós recebemos de Deus um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, um espírito de moderação. E essa ousadia, querido, não é uma ousadia de impulso, ou seja, de quem age sem pensar. Não, é uma ousadia enraizada numa convicção que nós temos porque conhecemos a Deus e conhecemos a sua palavra, de que Deus, Ele está conosco, Ele vive em nós, está em nós, e cada passo que nós damos, Deus sempre estará conosco. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não deixarei vocês, não abandonarei vocês. Mas quando eu pecar, Ele está lá para você gritar: estou afundando, socorro. Deus não é aquele que olha você afundando e pisa para você afundar. O diabo é que faz isso, o perverso é que faz isso. E talvez ele usa pessoas que estão próximas para ficar com aparência de legal. Meu casamento não está bem. Pô, larga, tem um monte de mulher. Olha aí, olha o diabo pisando. Larga isso. Meu emprego, ganhei lá uma lavada do meu chefe. Sai daquele emprego, arruma outra. Aí sai e fica aí, pôr na família em sacrifício. Por quê? Por causa de um conselho do cão que veio através de alguém. Querido, o diabo não vai vir pessoalmente, ele nem precisa. O diabo gosta de usar, sabe quem mesmo? Assim, para ficar bem claro, irmãozinho, falar com você. Tá uma historinha para você. Eu caí já nessa história já algumas vezes. Sabe? Se você olhar como as coisas aconteceram na Bíblia, querido, tem muito crente envolvido. Então, cuidado para refletirmos quais são as áreas que nós precisamos deixar o Espírito Santo nos conduzir com ousadia. Quais áreas da nossa vida? Quais são as áreas? Feche os teus olhos, querido. Queria que você estivesse meditando sobre isso. Quais são as áreas da tua vida que você precisa permitir que o Espírito Santo mude, para que você seja mais ousado? A pergunta que eu faço: você gostaria de viver uma vida de ousadia? Então, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. E se você Jesus para fazer parte da sua vida, você vai sim viver uma vida de ousadia, uma vida de uma fé ousada. Mas fora disso, querido, nós já tentamos. Muitas vezes. Fora dessa permissão, onde Cristo governe, onde Ele seja o centro, onde admitamos que Ele precisa ser tudo, Ele precisa estar em tudo, e eu preciso estar nele, Ele em mim, eu preciso ser dele, tudo é por Ele, precisa ser para Ele, não tem a ver comigo, tem a ver com o seu reino, as decisões que nós temos, não pode ter a ver conosco, não é o nosso conforto, a nossa fama, não é, sabe, o meu bem-querer, não é a minha alegria que está em jogo, mas é a alegria dele. Que alegria poderia estar ali em Cristo, nesses discípulos, nesses apóstolos? Qual é a esperança de alegria que esses homens tinham? Somente a da glória, do porvir. E é essa que tem que ser a nossa expectativa. Como viver uma vida ousada, querido, nesse mundo que não planta nenhuma raiz de esperança em nós, é muito pelo contrário, e é bíblico. O que nos espera, querido, não espere nada melhor a não ser o céu, a salvação, porque nesse mundo nós teremos aflições, mas é a ousadia, o bom ânimo. Quem não tem bom ânimo não age com ousadia. Isso não quer dizer, querido, que você não vai desanimar às vezes, não quer dizer que você não vai se prostrar às vezes, se decepcionar, não. Você vai, eu nem preciso te dar uma palavra profética, muitas vezes. Mas a ousadia é você persistir.
Eu não desisto desse caminho. Eu não desisto da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja gado no curral, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele é tudo, temos o que fazer nem para onde ir. Retorne, querido, às veredas antigas. Retorne a esse lugar onde o crente não é uma pessoa normal. Ele não pode ser uma pessoa normal como as outras pessoas. É que o mundo espera, ele aguarda com grande perspectiva. O mundo ansiosamente espera a manifestação dos filhos de Deus. A natureza aguarda, querido, a manifestação dos filhos de Deus. Esse mundo fora, sem o crente, sem o cristão, esse mundo sem a igreja, não tem nada de bom, nada de bom. Não tem nada mais atrativo, não tem nada mais importante, não tem nada mais essencial nesse mundo que o seu ministério. Deus te deu um ministério, Deus te habilitou nesse ministério com dons, Deus te habilitou com habilidades naturais para você exercer isso com ousadia. Não faz sentido, querido, nós nos encolhermos, desistir, não faz sentido. O meu apelo ao seu coração, querido, chuta tudo que está impedindo, está bloqueando a sua vida, que está te levando a querer fazer o que você gosta. Não, Deus está te convidando nesse tempo a fazer o que você não quer, tomar decisões que você não quer, ir aonde você não quer. Não foi isso que Jesus disse para Pedro? Pedro, chegou, o tempo é esse, está chegando. Você escolheu andar comigo, você falou 3 vezes que me ama. Pois é, você vai começar aí onde não quer, você não quer. Falando sobre a morte, que tipo de morte ele ia morrer. Tu vai fazer o que você não quer. E aí nós contamos as histórias desses homens, nós nos alegramos, mas nós estamos dispostos a viver a história que esses homens viveram, querido? Ou nós vamos continuar vivendo a nossa história, fingindo que nós somos bons cristãos, nós somos obreiros do Senhor, nós vamos continuar, querido, nós vamos ousar mais. Eu gostaria que você ajoelhasse no seu lugar.